O cachorro começou a latir logo depois da meia-noite. Um latido profundo de alerta que ecoou pelo vale de Montana como um trovão. Colton Sterling levantou-se da cama, pegou seu pacificador gelado e atravessou o corredor escuro com a calma de um homem nascido pronto para problemas. Ele esperava encontrar um lobo ou um ladrão. Em vez disso, encontrou uma mulher caída em sua varanda, encharcada pela chuva, sangrando e agarrando uma bolsa de lona como se sua vida dependesse disso. Ele se aproximou, abaixando a arma. Ela era magra, perigosamente leve quando ele a pegou nos braços. Lama escorria de seu vestido rasgado. Um relâmpago cortou o céu enquanto ele a levava para dentro. O cabelo dela estava colado ao rosto. A pele, pálida de frio. Mas o que mais o impressionou foi a força com que ela segurava a bolsa. Mesmo inconsciente, mantinha-a com a teimosia de alguém que lutara a vida inteira. Quando ele a deitou no sofá de couro perto da lareira, seus olhos se abriram lentamente. Não eram olhos suaves, suplicantes, como os das mulheres que viajavam quilômetros para se casar com ele. Eram olhos afiados, selvagens e aterrorizados. Ela recuou desesperadamente, alcançando uma faca escondida sob a saia. Colton ergueu as duas mãos. Você está segura, disse ele. Está no Rancho Bars. Ela olhou ao redor da sala. O lustre, o tapete de pele, a madeira polida. A maioria das mulheres olhava para aquilo com cobiça. Ela olhou com pânico. Não posso ficar aqui, ela sussurrou rouca. Você mal consegue ficar em pé, disse Colton. Não quero sua caridade, ela retrucou. Eu pago. Posso cozinhar. Posso limpar. Posso trabalhar. Só não me pergunte de onde eu vim. A voz dela falhou. As mãos tremiam. O medo não era dele. Era de quem ela havia deixado para trás. Nome? Perguntou Colton. Mary, disse ela após uma pausa. Só Mary. Certo, disse ele. Mas você está sangrando no meu tapete. Ela olhou para baixo e viu a mancha escura se espalhando pelo lado do corpo. Nem sequer piscou. Foi a primeira pista de que ela não era comum. Colton apontou para a escada. Quarto de hóspedes. Você fica lá esta noite. Quando a tempestade passar, falamos sobre estábulos e cozinha. Ela hesitou, depois assentiu. Por um momento, ele achou que ela fosse desmaiar novamente, mas ela se forçou a ficar de pé e o seguiu. O que ele não sabia era que, no instante em que ela entrou em sua casa, sua vida mudaria para sempre. 3 dias antes, Colton estivera nesta mesma varanda com um charuto na mão, observando uma nuvem de poeira subir da longa estrada vinda de Billings. Outra carruagem, outro pretendente rico, outra mulher tentando se casar com o rei de Montana. Aos 32 anos, Colton possuía 40.000 acres ao longo do rio Yellowstone. Seu império de gado estampava jornais nas duas costas. Por onde passava, mulheres o encaravam como se ele fosse feito de ouro. Viajavam em vestidos de seda, cheirando a perfume e ambição. Chamavam-no de bonito. Chamavam-no de misterioso. Chamavam-no de o solteiro mais rico do território. Ele as chamava de mentirosas. Nenhuma queria ele. Queriam o rancho. Date, seu velho capataz, estava ao seu lado naquela tarde. O telégrafo diz que a dama que chega hoje é a senhorita Clementine Vanderval, disse Date. O pai dela possui metade do aço de Pittsburgh. Colton nem piscou. Mande-a de volta. Ela viajou 3.000 milhas, murmurou Date. O mínimo que você podia fazer era oferecer limonada. Eu administro um rancho, não um hotel, respondeu Colton. A carruagem parou. O cocheiro abriu a porta. Uma mulher desceu, afogada em seda azul e perfume de lavanda. Ah! Ela sorriu com toda a confiança de quem nunca ouviu a palavra não. Senhor Sterling. Você já viu a vida selvagem, disse Colton. Agora vire e volte. O sorriso dela vacilou. As bochechas coraram. Com licença. Você veio para uma fusão, não para um marido, disse ele. Motorista, leve-a de volta à estação. Ela arfou. Você sabe quem eu sou? Você é a 23ª mulher este ano a desperdiçar meu tempo. Ele não ficou para vê-la gaguejar ou chorar. Estava acostumado. Elas vinham. Imploravam. Choravam. Iam embora. Ele achou que o dia tinha acabado. Não sabia que uma tempestade estava chegando.
E não tinha nada a ver com chuva. Na terceira manhã após a chegada da mulher misteriosa, Colton esperava que ela descansasse, talvez exigisse chá e conforto como as outras. Em vez disso, Datia a encontrou esfregando panelas na cozinha às 4 da manhã. Ao meio-dia, ela reorganizava a despensa. À noite, estava no quintal cortando lenha com uma técnica perfeita. Colton a observava pela janela do escritório. Ela trabalhava mais do que metade de seus homens. Se encolhia sempre que um cavaleiro passava. Se escondia quando um estranho se aproximava. Não é criminosa, pensou ele. Não é arrogância, é medo. Alguém está caçando essa mulher. Ele foi até ela. Ela não ouviu por causa do impacto do machado. Quando se virou, ergueu-o defensivamente antes de abaixá-lo. Estou pagando pelo meu quarto, disse ela, ofegante. Eu disse que não preciso de pagamento. E eu disse que não aceito caridade. Eles ficaram frente a frente, respirando com dificuldade. Os olhos dela ardiam. Ela não se importava com o dinheiro dele, nem com a terra. Nem parecia impressionada com seu nome. Era a primeira vez em anos que uma mulher não tentava encantá-lo. Isso o abalou profundamente. Tudo bem, disse ele. Se quer trabalhar, a cozinheira saiu semana passada. $5 por semana, quarto e comida. Mas você come comigo. Ela hesitou. Eu como na cozinha. Não, disse ele. À minha mesa. Esse é o acordo. Ela concordou relutante. Naquela noite, sentada à frente dele na longa mesa de mogno, as mãos tremendo levemente enquanto cortava comida, Colton viu a verdade em seus olhos. Ela não fugia da pobreza. Fugira de um homem. E quem quer que ele fosse, quase a destruíra. O fogo estalava na ampla sala de jantar enquanto Abigail, ainda fingindo ser Mary, mantinha os olhos baixos. Colton a observava com atenção, notando como ela mantinha uma mão sempre próxima da bolsa de lona que trouxera consigo. Notou como ela se sobressaltava quando uma tábua do assoalho rangia, como nunca ficava de costas para uma janela. Ela não era uma criada. Nem uma viajante. Era uma mulher que havia vivido algo capaz de destruir a maioria das pessoas. De onde você é? Perguntou Colton, cortando o bife. Ela fez uma pausa. De outro lugar. Então está fugindo? Eu disse que não sou criminosa. Eu não disse que era. O garfo escapou de suas mãos. Os ombros se enrijeceram. Eu não quero problemas, ela sussurrou. Só quero ganhar o que me sustenta. Colton inclinou-se para a frente. Você não me engana. Eu conheço homens e conheço medo. Quem quer que tenha te machucado ainda está perto, não está? Ela se levantou de um salto. Obrigada pela refeição. Vou recolher os pratos. Sente-se, disse Colton, com a voz grave. Você é minha funcionária, não minha prisioneira. Você é uma mulher sozinha no território de Montana, com um ferimento de bala e um nome falso. Disse ele. Conte-me o que aconteceu. Os olhos dela se encheram de lágrimas antes que pudesse impedir. Se ele me encontrar, sussurrou, vai queimar seu rancho até o chão só para me ferir. Quem? Perguntou Colton. Ela balançou a cabeça, o medo sufocando a voz. Meu marido. A palavra o atingiu como um soco. Ela encarou o fogo, tremendo. Ele tem dinheiro, homens, poder, juízes no bolso. Se souber que estou aqui, Colton não a deixou terminar. Ele vai ter que passar por mim primeiro. Pela primeira vez, ela olhou para ele com algo além do medo. Confiança. Nos dias seguintes, ela se tornou parte do rancho sem sequer perceber. Cozinhava sem que pedissem, cortava lenha antes de os homens acordarem, esfregava o chão, varria os celeiros e ajudava os peões a consertar cercas. Os trabalhadores do rancho a adoravam. Chamavam-na de Senhorita Mary, embora Colton soubesse que aquele não era seu nome. Às vezes ela ria com eles, risos pequenos, frágeis, mas sempre que o som de cascos vinha da estrada, ela congelava como uma presa esperando o caçador. Colton sentia uma necessidade de protegê-la que não sentia havia anos. Não entendia aquilo. Não queria entender. Mas estava ali toda vez que ela passava por perto. Então, no 7º dia, tudo mudou. Colton estava na cidade comprando suprimentos quando entrou na loja geral e parou abruptamente. Um cartaz novo estava pregado na parede.
Uma mulher desaparecida. Uma recompensa oferecida por seu marido amoroso. Um desenho a lápis de Mary. Exceto que o nome abaixo não era Mary. Era Abigail Rock, esposa de Jebidiah Rock, um homem que possuía mais juízes do que cabeças de gado. Colton arrancou o cartaz da parede, cerrando a mandíbula com tanta força que doeu. O lojista engoliu em seco. Problemas, Sr. Sterling? Não, disse Colton. Só lixo. Enfiou o cartaz no casaco e voltou para casa a galope. Quando chegou, Abigail estava no curral domando um Mustang. A poeira girava ao redor dela, o cabelo solto, o rosto marcado de suor e sujeira. Ela parecia livre pela primeira vez desde que chegara. Colton cavalgou direto até ela. Abigail viu a expressão dele e o sorriso desapareceu. Desceu do cavalo. O que você encontrou? Perguntou, a voz tremendo. Ele não respondeu. Tirou o cartaz amassado do casaco e o estendeu. O ar deixou seus pulmões num suspiro quebrado. Ela encarou o desenho, seu nome verdadeiro, as mentiras impressas abaixo, sobre histeria e delírios. É tudo mentira, sussurrou Abigail. Eu não sou louca. Eu fugi porque ele controla tudo. Xerife, juízes, Pinkertons. Achei que, se você soubesse quem ele era, me mandaria de volta como todos os outros fizeram. Eu não sou como os outros, disse Colton. Ela desmoronou. Lágrimas escorreram pelo rosto, silenciosas e desesperadas. Virou-se, correndo em direção à casa. Mas Colton segurou seu braço com cuidado. Me solta, ela chorou. Ele vai destruir você. Que tente. Ela congelou, encarando-o. Eu não corro de homens como ele, disse Colton. E você também não está mais fugindo. Os lábios dela tremeram. Ele está vindo, Colton. Vai me encontrar. Colton afastou o cabelo do rosto dela, o toque mais suave do que pretendia. Então estaremos prontos. Naquela noite, Colton reuniu seus homens no escritório. A mulher que está conosco é esposa de Jebidiah Rock, disse ele. Ele está vindo. E trará pistoleiros. Date soltou um assobio longo. Já ouvi falar dele. Dinheiro de ferrovia. Cruel como poucos. Não há vergonha nenhuma se algum homem quiser ir embora, disse Colton. Nenhum se mexeu. Todos ficaram. O rancho virou uma fortaleza. Rifles nas janelas. Vigias nas colinas. Munição empilhada ao lado de cada porta. Abigail ajudou a preparar os cartuchos. As mãos tremiam, mas o queixo estava firme. Ela não ia fugir. Não desta vez. 3 dias depois, poeira surgiu no horizonte. 12 cavaleiros e uma carruagem preta. Jebidiah Rock desceu, vestindo um terno cinza impecável, olhando para Colton como se ele fosse gado à venda. Vim buscar minha esposa, disse Rock, calmamente. Ela não vai a lugar nenhum, respondeu Colton. Eu pago, disse Rock. 5.000. Fique com seu dinheiro. O sorriso de Rock finalmente rachou. Essa fantasia de cowboy acaba hoje. Abigail, venha até seu marido. A porta se abriu. Abigail saiu com um rifle Winchester nas mãos. Parou ao lado de Colton. O rosto de Rock se contorceu de fúria. Você prefere ele? Cuspiu. Esse fazendeiro imundo? Abigail ergueu o rifle. A voz firme. Eu prefiro um homem. Rock avançou. Seus homens levaram a mão às armas. Mas Colton não recuou. Ele avançou um passo. Você cruzar essa cerca, disse ele, e a conversa acaba. O impasse pairou no ar como um relâmpago prestes a cair. E naquele momento, Colton percebeu algo. Ele não estava apenas protegendo Abigail. Ele a amava. Por 3 longos segundos, ninguém no vale respirou. O vento correu pela relva do Yellowstone, fazendo as cercas rangerem, enquanto os 2 homens se encaravam. Jebidiah Rock estava rígido, furioso, as botas polidas impecáveis na poeira. Colton Sterling mantinha o Winchester apoiado em uma mão, o maxilar travado, o peso inteiro do rancho atrás de si. Rock foi o primeiro a recuar. Viu o brilho dos rifles no mezanino do celeiro. Viu as silhuetas dos homens na crista da colina. Viu Abigail, sua esposa, sua posse, ao lado de outro homem, com fogo nos olhos. Ele não venceria naquele dia.
Mas homens como Jebidia Roque não precisavam de balas para destruir vidas. Eu vou falir você, sibilou Roque. Vou deixar esse rancho morrer de fome até você implorar para que eu a leve de volta. Então virou-se, entrou na carruagem e partiu. Colton nem se deu ao trabalho de pegar a bolsa de ouro que Roque jogará a seus pés. A guerra chegou, murmurou. Ela começou em silêncio. Sem tiros, sem explosões, apenas portas se fechando. O banco recusou o empréstimo de Colton. A loja geral, de repente, não tinha farinha, nem café, nem pregos. O ferreiro não tinha tempo para ferrar os cavalos. Os homens de Roque rondavam a cidade, observando, esperando, espalhando ameaças como fogo em capim seco. O rancho Bars não estava sob cerco de soldados, mas de dinheiro. Abigail percebeu o efeito imediatamente. Os homens ficaram inquietos. Os suprimentos diminuíram. Cada cavaleiro que voltava da cidade trazia tensão nos ombros. Numa noite, ela encontrou Colton sozinho no celeiro, sentado sobre um fardo de feno, cabeça baixa. Aquilo a assustou. Colton Sterling não era um homem que parecia derrotado. Eu devia ir embora, sussurrou. Se eu sair, ele para. Colton levantou a cabeça devagar, os olhos escuros com algo mais profundo que raiva. Você acha que eu deixaria você voltar para aquele monstro? Você está perdendo tudo, ela disse. O rancho, seus homens, sua paz. Ele se levantou e caminhou até ela, segurando seus ombros com firmeza gentil. Passei uma década construindo cercas, rebanhos e um nome que as pessoas temiam, disse em voz baixa. Mas nada disso significou coisa alguma até a noite em que você desabou na minha varanda. O fôlego dela falhou. Você não vai a lugar nenhum, ele disse. Nem agora. Nem nunca. O beijo veio de repente, áspero no início, desesperado, como se ele o tivesse reprimido por anos. Depois, suave. Abigail se agarrou a ele, as mãos tremendo contra sua camisa. Pela primeira vez na vida, um homem não a estava oprimindo. Estava sustentando-a. Antes do amanhecer da manhã seguinte, Colton reuniu 20 peões no alojamento. Roque nos cortou da ferrovia em Billings, disse ele. Mas ele não controla a linha de Casper. Se levarmos o rebanho até lá, sobrevivemos. Date coçou a barba. Chefe, isso dá 200 milhas, e os homens de Roque vão tentar nos parar. Colton acrescentou. Isto não é uma boiada. É uma luta. Todos os homens assentiram. Abigail deu um passo à frente usando um chapéu emprestado, calças enfiadas nas botas e um cartucheiro cruzado no peito. Eu vou junto, disse ela. Abigail. Se você cavalga, eu cavalgo, afirmou com firmeza. Se eu ficar aqui, Roque vai simplesmente queimar o rancho. Colton a encarou por um longo momento, depois assentiu. Preparem os cavalos. A condução do gado foi um inferno. Tempestades de poeira, noites sem dormir, assédio de cavaleiros nas cristas distantes, tiros no escuro. Os homens gritavam alertas enquanto o rebanho se agitava inquieto. Na quarta noite, uma explosão rasgou o céu com um estrondo ensurdecedor. Dinamite! O gado entrou em pânico imediatamente, disparando em debandada em direção a um desfiladeiro. Virem o gado! Rugiu Colton, galopando para dentro do caos. A terra tremia sob o impacto de milhares de cascos. Abigail cavalgava perigosamente perto da frente, balançando o chapéu, gritando, disparando um tiro para o alto para afastar os bois líderes da beira do penhasco. Tiros caíam das encostas. Os homens de Roque atiravam contra o gado, deixando os animais ainda mais enlouquecidos. Um boi tropeçou bem à frente do cavalo de Abigail. O animal empinou e a lançou no chão. Abigail! Gritou Colton. Sem pensar, ele se lançou no meio da debandada. Seu cavalo desviava de chifres e cascos com uma sorte impossível. Colton se inclinou, agarrou Abigail pelo braço e a puxou para a sela no exato instante em que o rebanho passou trovejando pelo lugar onde ela havia caído. Os braços dela se fecharam ao redor da cintura dele, o corpo tremendo violentamente. Está comigo? Ele gritou. A voz dela tremeu. Estou. Juntos, conseguiram desviar o gado do penhasco até que o rebanho finalmente desacelerou. O rancho sobreviveu aquela noite por um fio. No dia seguinte, chegaram ao desfiladeiro do diabo, com paredões de granito de ambos os lados. Uma armadilha perfeita.
Colton avançou para reconhecer o terreno e encontrou homens de rock posicionados acima da trilha estreita. 20 pistoleiros, com a vantagem da altura. Se passassem por ali, seriam massacrados. A menos que alguém os distraísse. Uma ideia terrível se formou. Eu faço isso, disse Abigail imediatamente quando ele explicou o plano. Não, disse Colton. Eles me querem viva, respondeu ela. Não vão atirar. Ele odiou aquilo. Odiou tanto que mal conseguia respirar. Mas ela estava certa. Uma hora depois, Abigail cavalgava sozinha pelo desfiladeiro, um pano branco amarrado ao rifle como bandeira de rendição. Estou aqui! Gritou. Deixem os homens irem. Todos os olhos se voltaram para ela. Ninguém olhou para os penhascos acima, atrás dos pistoleiros, onde Colton e seus atiradores estavam escondidos. Agora! Rugiu Colton. 10 rifles dispararam do alto. Os emboscadores não tiveram chance. Em minutos, fugiram, deixando o caminho livre. Colton desceu pelas rochas, sem fôlego. Abigail galopou até ele. Ele a puxou da sela e a beijou como um homem que quase perderá todo o seu mundo. A condução continuou. Quando chegaram a Casper, o gado foi vendido por mais dinheiro do que Colton jamais tinha visto. Mais de $100.000. O suficiente para libertar o rancho. O suficiente para desafiar Rock. Abigail sorriu pela primeira vez sem medo. Conseguimos. Conseguimos, disse Colton. Mas quando pisaram na rua principal, o triunfo congelou. Uma muralha de homens bloqueava o caminho. No centro estava Jebidiah Rock, com o xerife ao seu lado. Colton Sterling, disse o xerife, a voz trêmula. Tenho um mandado de prisão para você. Por sequestro da senhora Abigail Rock. Isso é mentira. Gritou Abigail. Rock sorriu friamente. Ela é delirante. Ele estalou os dedos. Prendam-no. Os delegados ergueram as espingardas. Os homens de Colton se retesaram, mãos pairando perto das armas. Toda a rua podia explodir com um único movimento errado. Então Abigail avançou rápido. Ela agarrou Rock pela gravata de seda fina, puxou para fora do equilíbrio e enfiou o revólver Colt sob o queixo dele. Não se mexa. Ela gritou. A cidade inteira congelou. Xerife! Ela gritou. Quero um criminoso? Prenda ele. Ele contratou homens para nos matar. O xerife hesitou, olhou para Colton, depois para os 20 peões endurecidos, prontos para atirar. Por fim, disse. Delegados, abaixem as armas. O rosto de Rock ficou vermelho de humilhação. Vocês vão se arrepender, rosnou. Você já tentou, respondeu Colton. Rock fugiu pela rua, escorregando na lama. Seu orgulho, despedaçado. 6 meses depois, Colton e Abigail se casaram sob o céu aberto de Montana. Ela vestia renda. Ele usava seu melhor chapéu. O Winchester dela repousava ao lado do altar. O rei de Montana finalmente tinha uma rainha. Não uma que quisesse seu dinheiro, mas uma que quisesse ele.